Pessoal, o ensino era propedêutico. Isso é voltado para os interesses do ingresso nos cursos superiores. Em 1822, surgiu o primeiro decreto que aconteceu em 1º de março, que criava no Rio de Janeiro a escola baseada no modo Lancastériano, ou o sistema mútuo, ou seja, somente um professor para cada escola. A Constituição outorgada foi pela Assembleia Constituinte. Dizia no artigo 179 que a instituição primária era gratuita a todos os cidadãos. Em 1826, um decreto criava as escolas primárias, liceus, ginásio e academia. Em 1827, um projeto de lei propunha que as escolas para as meninas, seção para nomeação de professores e escolas primárias em toda a Vila Imperial. Vejam, pessoal, em 1827 surgiu um projeto que sugeria escolas para as meninas. Em 1837, a educação primária e secundária ficava a cargo promissor. Ficava a cargo de cada um provinciava. Quer dizer, que a pessoa, se o pai quisesse, botava ou não. Se, por outro lado, isso é permitido, a criação de vários colégios para mostrar o caráter de descentralização da educação brasileira. Em 1872, o Brasil contava com uma população de 10 mil habitantes, apenas 150 mil alunos matriculados em todas as escolas primárias. O índice de pessoas analfabetas era de 66,4%. Pessoal, período republicano, também é conhecido como República Velha. Ele aconteceu em 1889 a 1930. Veja, foi um golpe militar proclamando Marechal Deodoro da Fonseca e testemunhando unicamente pelo tenente-coronel Benjamin Constantine. Veja, pessoal, nesse período não alterou as estruturas socioeconômicas do Brasil imperial. A riqueza nacional continuou concentrada em poucas famílias de elite, enquanto na economia predominava o sistema agrícola de exploração, baseando na monocultura e no latifúndio. Se houvesse algumas mudanças com a proclamação da República, foi uma mudança de classe social que passou a dominar a política brasileira. Os grandes cafeicultores paulistas, quer dizer, os grandes donos de lavouras de café, que tiraram o poder das antigas elites cariocas e nordestinas. Diferentes projetos republicanos. O primeiro projeto da República foi a República Positivista, que foram constituídos pelos militares. Centralizava políticas nas mãos dos presidentes. Prevaleceu em 1889 e 1894, durante a chamada República da Espada. Vejam, pessoal, isso é muito importante para vocês, seja agora ou lá para frente. A República da Espada ocorreu em 1889 a 1894, que era conhecido também como República Militar, que era comandada pelos República Positivistas, que eram
controlados pelos militares e centralizava os políticos nas mãos dos presidentes. Tem outra, República Liberal, quer dizer, os cafeicultores paulistas. É o seguinte, durante a chamada República Oligárquica, que aconteceu em 1894 a 1930, foi o federalismo descentralizado com grande autonomia para o Estado. Certo, pessoal? A República Jacobina, quer dizer, de classe média urbana, formação de uma república com forte participação da população e favoreceu a criação de medidas com alcance social. Não chegou a se concretizar. Veja, pessoal, a República Jacobina não chegou a se concretizar, certo? Pessoal, continuando falando sobre o período republicano, um provisório de 104 anos, na primeira reunião dos golpistas, quer dizer, onde roubaram poder, foi decidido que seria feito um referendo popular, sendo que foi, de fato, convocado com um pequeno atraso de 104 anos, para saber se os brasileiros queriam a república. O referendo popular foi feito em 1993. E então a república ficou provisória desde a sua proclamação. Pessoal, falando novamente da República da Espada, que aconteceu veja, lembra que eu falei anteriormente que a República da Espada aconteceu em 1889 a 1894. Foi o período em que o Brasil foi governado por dois presidentes militares, que foi Marechal Deodoro da Fonseca, que governou no ano de 1889 a 1891, e Marechal Floriano Peixoto, que governou em 1891 a 1894. Veja, pessoal, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, que aconteceu em 1889 a 1891, teve uma fase provisória, que era o cancelamento de instituições imperiais, decretos, reconhecimento das dívidas e contratos internacionais. Teve também a separação entre a igreja e o Estado, a criação do casamento civil. Pessoal, a criação do casamento civil só foi criado na época da Constituição governada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E grande naturalização, quer dizer, onde você nasceu, onde você é natural, de que cidade? Aí criou-se a naturalização de cada pessoa, cada população. Veja, pessoal, aqui tem as transformações das províncias em estados. Veja, estado da Amazônia, Amapá, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo. Só não tinha o Distrito Federal ainda. O Distrito Federal ficava localizado aqui, pessoal. Rio Grande do Norte, Santa Catarina, entre outros. O Distrito Federal, nessa época, ficava localizado no Rio de Janeiro, que era onde a família real estava localizada. Bora lá. Pessoal, também houve a criação da nossa bandeira e do nosso brasão, que até hoje é utilizado. Pessoal, as eleições para a Assembleia Constituinte também foi na época de Marechal Deodoro. Ensinamento de Rui Barbosa. Seu objetivo era industrialização. Os meios, emissão
monetária. As consequências foi a crise econômica. As consequências foram crise econômica, a inflação e as especulações financeiras. A Constituição, em 1891, a República Federativa com autonomia para o Estado. Veja, em 1891 surgiu a República Federativa que dava autonomia a todos os estados. Surgiu também os três poderes, o poder executivo, legislativo, basicamente, e o judiciário. Os votos abertos universais masculinos. Agora vejam, pessoal, quando surgiu isso, quem não podia votar eram as mulheres menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados. Pessoal, as eleições diretas decretaram na primeira eleição presidencial, quem venceu foi Teodoro. A fase da Constitucional de 1891 surgiu os atributos entre o presidente, versus a ideia de democracia e oposição, e o parlamento, controlados majoritariamente por cafeicultores. Quer dizer, o parlamento eram controlados por donos de café, de engenhos de café, com desejo maior de concentração na política. Em novembro de 1891, Teodoro fecha o Congresso e decreta estado de sítio. Em relação de diversos setores contra o gesto do presidente, cafeicultor, setores do exército, greve de trabalhadores da Estrada de Ferro, Central do Brasil e da Marinha.